Olá meninas, bom, iniciarei esse vídeo explicando para vocês que aqui tem muitas zoadas, então tem muita interferência. Eu não tenho os equipamentos adequados para iniciar essa videoaula da forma como eu gostaria, porém a gente tem que manter nosso ritmo, né? Tem que dar início, na verdade, ao nosso ritmo e na medida do possível eu vou estar me esforçando para entregar para vocês um material que seja bom, que seja esclarecedor. Provavelmente eu vou melhorar com o tempo, pois é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de trabalho dessa forma, né? Por meio de videoaulas, então eu espero poder auxiliá-los aí ao longo do nosso trabalho e poder melhorar essa comunicação da gente, encontrar novas formas, melhorar essa forma de me comunicar com vocês e, de fato, passar o conteúdo. Não vai ser a mesma coisa da sala de aula, né? Mas já é alguma coisa. Nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, eu queria fazer uma revisãozinha bem rápida, tá bem? Sobre os assuntos que nós já estávamos trabalhando, para eu poder iniciar o assunto novo, que é a globalização, que eu já inseri vocês de certa forma, pois eu passei documentário, para vocês já terem uma ideia geral sobre o assunto. Mas nós estávamos falando sobre geopolítica antes da quarentena, antes do nosso afastamento social. Nós estávamos estudando geopolítica, eu espero que vocês lembrem da maior parte dos assuntos, né? Então eu vou estar revisando com vocês agora para vocês entenderem esse desenvolvimento do conteúdo até a gente chegar em globalização. Inicialmente a gente estudou a diferença da geopolítica, né? O que é geopolítica? E nós temos uma geopolítica clássica e uma geopolítica atual, né? A geopolítica clássica para a atual houveram diversas mudanças. A clássica ela era mais associada com uma questão territorial, território, e território significava basicamente ter poder. Então, as nações, os Estados-nações, lá no século XIX, século XVIII para o século XIX, eles associavam o poder da nação deles por meio da conquista de território. Nós temos diversos exemplos disso na história, antes mesmo desse período que eu mencionei para vocês, mas é porque foi nesse período que o conceito de geopolítica foi desenvolvido. Vocês lembram que começou lá com Friedrich Herzl, né, que foi um alemão que notou essa importância que o território tinha, que relacionava isso a poder, e a gente sabe que poder torna um país hegemônico. Hegemonia que significa uma nação, ou um povo, um grupo ter mais influência sobre outro, né? Outro povo, outro grupo. Então é isso que eles estavam almejando. Então foi nesse período que esse conceito foi desenvolvido e a gente tem, como eu falei para vocês, diversos exemplos, né? A gente tem, por exemplo, o Império Russo, que associava o poder da nação russa por meio da conquista de território, por isso que tem aquele território enorme. A gente também tem vários conflitos, como o existente entre a Alemanha e a França, que foi justamente que o Herzl observou. Eles estavam disputando ali um território, a Alemanha e a França, e ele observou essa relação do território com a influência, com o poder. Posteriormente, a gente tem diversos exemplos. A Primeira Guerra Mundial foi uma disputa por territórios africanos e asiáticos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler expande ele expande seu território porque ele associa aquela expansão de território com hegemonia, com influência, com ser ali mais poderoso, né? Mas a gente tem uma quebra desse conceito, principalmente ali após a Segunda Guerra Mundial, onde houveram diversas mudanças. Por isso que a gente estudou a sociedade urbano-industrial, porque a gente vai associar as revoluções industriais, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento industrial e urbano com as mudanças desses conceitos que a gente está estudando. Porque após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a terceira revolução industrial. Lembrem-se, antes, no século XVIII, a gente tem a primeira, século XIX a segunda. A gente tem aí diversas mudanças acontecendo gradualmente, mas após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma mudança drástica. A gente tem ali o início da globalização, que nós vamos falar mais adiante, né? Mas essa mudança, ela é uma mudança social, política, e foi uma mudança em toda a sociedade. Então, hoje em dia, na geopolítica atual,
não é mais associado essa geopolítica, essa estratégia, né, com conquista de território, né? A gente associa mais a conquista da hegemonia por meio de outro tipo de influência, uma influência política, econômica, principalmente econômica, cultural, tá bem? Cultural, social. Então essa geopolítica ela vai se preocupar mais com uma política externa, porque cada vez o mundo ele vai estar assim integrado e conectado. Então esse conceito de geopolítica ele mudou drasticamente. Hoje em dia nós somos influenciados por outros países, não porque esse país tem o nosso território, mas é porque ele nos influencia politicamente, socialmente, economicamente, culturalmente principalmente, que é mais visível, né, no consumo da gente cultural, como nós somos influenciados. Então, isso diferencia muito a geopolítica atual. A gente tem agora novas estratégias, mas existem algumas estratégias que são fundamentais de se compreender, que são as estratégias econômicas, políticas. Eu não sei se vocês lembram, mas na sala de aula eu fiz uma dinâmica com vocês que justamente eu identifiquei na sala 3 líderes, né? Um diplomata, um que tinha uma arma e um que tinha dinheiro. Eu perguntei qual desses 3 fatores, né, vai ser mais interessante para ter influência, vai ser militar, econômico ou diplomacia. Então, esse tipo de estratégia é muito utilizado atualmente. Então, um país que tem um militar mais poderoso, ele tem uma estratégia, entendeu? Que vai tornar ele mais hegemônico. Por isso que a gente sempre utiliza o exemplo dos Estados Unidos. Mas nós podemos usar outros exemplos. Por exemplo, a China é um país que é economicamente muito bem estratégico, entenderam? Então, por isso que, geopoliticamente falando, a China ela se destaca. Foi mal, gente. Tive problemas técnicos aqui. Mas continuando o que nós estávamos falando, a gente vai ter diversas estratégias. E como nós vivemos ainda num mundo global que existe a geopolítica, nós vamos ter também diversos conflitos, porque sempre vai acontecer choques de interesses entre os países, tá bem? Por isso que nós temos os conflitos geopolíticos, e que são essa disputa não tão declarada como antes, né, que os países têm conquistar a hegemonia, lembre-se sempre disso, mas também a geopolítica, ela também está associada com a sobrevivência. Esses países ou eles querem sobreviver ou eles querem hegemonia. E aí a gente tem os principais motivações para os conflitos, não sei se vocês lembram disso, mas foi trabalhado também que tem as motivações econômicas, tem as motivações religiosas, étnicos-religiosas, a gente tem as motivações territoriais, e a gente utilizou alguns exemplos para exemplificar esses tipos de motivos para conflitos. E acho que vocês vão ouvir zoada de helicóptero agora, me desculpem. E também a gente vai ter uma questão de como nós vivemos num mundo geopolítico, onde os países estão ali disputando, através de suas estratégias, estão em conflitos geopolíticos. A gente vai ter aí depois uma necessidade de ter organismos internacionais que criem regras, né, que criem uma estabilidade, porque antes não tinha esses organismos, e a gente teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foram guerras super sérias, com saldos super negativos para os países envolvidos, que afetou todo mundo, toda a produção do mundo, economicamente falando, socialmente. Então, após a Segunda Guerra Mundial, foi feito diversos tratados, foram feitas diversas reuniões, onde eles criaram a ONU e outros organismos internacionais para todo tipo de assunto. Inclusive, nesse período de pandemia, nós temos aí como exemplo, né, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, para que todos os países eles sigam uma mesma estratégia. Imagine se cada país seguisse de acordo com seus próprios princípios. Então ia ser uma bagunça, cada país ia fazer um negócio e ninguém ia ter assim uma integração de um plano para realmente encontrar uma solução para o problema. Então a OMS ela é um organismo que faz parte da ONU, né, que trabalha essa questão da saúde
e planifica melhor essas estratégias para solucionar as problemáticas da saúde, criar políticas públicas, criar estratégias, medidas e metas. Isso é só um exemplo, existem outros programas da ONU e existem outras instituições internacionais que não necessariamente estão associadas à ONU. Um exemplo disso é a OTAN, que é o Tratado da América do Norte, que é um tratado militar que também, né, esses tratados eles são importantes para trazer esse equilíbrio que eu estou falando para vocês. Os países eles se unem ali para, olha, vamos nos unir aqui, qualquer problema, qualquer treta, a gente vai lá e resolve. Então, tanto que a OTAN é muito solicitada pela ONU para resolver conflitos armados. Então, a OTAN, ela se mete, entendeu? Então, é uma forma de criar regras, né, para esse mundo geopolítico que antes era uma bagunça, não tinha regras e houveram muitas guerras. Então, a gente percebe que continua tendo muitas guerras e muitos conflitos e por isso que eu trouxe a discussão na sala de aula para vocês se tá funcionando, né? Se esses organismos internacionais eles estão sendo eficientes, tá bem? Eu falei aqui para vocês para que eles servem, mas a gente tem também que discutir se eles estão de fato sendo eficientes naquilo que eles estão propondo. A gente sabe que não. A maioria desses organismos, tem organismos que são maravilhosos, mas tem outros organismos que eles não estão conseguindo chegar, na verdade, no seu objetivo, que é, por exemplo, o objetivo da ONU é acabar com os conflitos, mas a gente percebe que às vezes a ONU ela não toma nenhuma postura muito necessária em algumas situações, porque a gente vai ter muitos interesses individuais dentro da organização. Como eu expliquei para vocês que o Conselho de Segurança da ONU, nós temos 5 países que têm poder de veto e eles sempre vão estar ali sendo tendenciosos para aquilo que é de interesse deles, tá bem? E eu vou destacar para vocês, ainda mais uma situação atual que nós estamos vivendo, além da OMS, existem outros organismos internacionais que tratam só de questões econômicas. Por exemplo, nós temos o Banco Mundial, nós temos a FMI, que são bancos que emprestam dinheiro para países poderem dar início a algum tipo de projeto social, econômico, industrial. E isso causa uma dívida. Por exemplo, o Brasil é um país que, ao longo da sua história, principalmente na década de 80, quando nós passamos por uma crise, nós pedimos dinheiro emprestado para o FMI. Na verdade, lá em Juscelino Kubitschek a gente já tinha pedido dinheiro emprestado. E aí os juros, aí aquela coisa toda, isso daí vai ser muito importante para vocês entenderem um pouco da desigualdade que existe no mundo global, que a gente vai falar no próximo vídeo, tá bem? Não esqueçam disso. Existem países que estão aí endividados, tentando alcançar os países desenvolvidos, e aí pedem dinheiro emprestado para esses bancos mundiais, globais, que emprestam dinheiro, porém causam uma dívida muito grande para esses países. Dito isso, né, essa é uma revisãozinha, tem outras coisas que vocês devem revisar também. Além disso, eu expliquei para vocês, por exemplo, para a gente entender melhor essa questão da geopolítica, eu falei para vocês também sobre a questão do Oriente e do Ocidente. Lembram disso? Eu expliquei para vocês quando surgiu esse conceito, que foi ali na divisão do Império Romano Ocidental, Império Romano Oriental. Houve uma divisão cultural muito importante. O Império Romano Ocidental, ele que galgou aí o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo, a indústria. Já o Império Romano Oriental, ele já criou ali outro tipo de costumes e culturas, modos de vida, religião. E a gente está percebendo atualmente que esses países orientais, com uma cultura que não é ocidental, eles estão começando a ocidentalizar. Ou seja, eles estão começando a absorver uma cultura que é uma cultura que representa o mundo ocidental, capitalista, globalizado, entenderam? Então a gente está percebendo aí que a globalização, que vai ser o nosso próximo assunto, ela está cada vez mais conquistando espaço no mundo global, que até então era dividido aí nesse mundo ocidental e mundo oriental, por ter diferenças culturais bem nítidas, tá bem? Então eu só queria lembrar esse assunto para vocês antes da gente entrar em globalização. E eu espero que vocês tenham entendido e possam revisar qualquer dúvida, por favor.
me procurem. Eu vou ficar mais ativa no fórum, eu vou escolher um tempinho do meu dia pra ir lá no fórum e ver as perguntas de vocês, tá bem? Eu espero que dê certo.